Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que nós estamos aí neste período de afastamento social? Espero que todos estejam bem também. Vamos começar nossa aula de Direito Civil 1, então, continuidade, né? Hoje o tópico da nossa aula, vocês viram lá no AVA, coloquei lá no AVA, prescrição e decadência, né? Nós vamos falar hoje de prescrição e decadência, um assunto bem em voga, quando se trata de ações judiciais, de direitos a se buscar um amparo judicial sobre eles, certo? Também de grande importância, vocês vão ver prescrição e decadência em diversas situações, tanto no direito civil como em outros ramos do direito. Todos os ramos do direito, nós vamos ver aí falar da prescrição e da decadência, tá? Inclusive criminal também tem prescrição e decadência, né? Tributário, todos os ramos do direito, todos nós vimos aí a ocorrência também da prescrição, e é de suma importância que nós possamos compreender, ainda que bem passando, né, por conta do período do horário da aula, do tempo de aula, mas que a gente possa ter essa noção sobre o que seria essa prescrição e sobre o que seria também a decadência, tá bom? Então, vamos lá. Só lembrando, pessoal, que tem alunos que não respondeu a atividade ainda, está lá no sistema em aberto, e infelizmente aqueles que não responderam a atividade não vão auferir a nota, tá certo? Eu não vou ter como lançar nota no sistema, vai ficar sem nota, e não fazendo a reposição, poderá, inclusive, ficar reprovado no semestre também, certo? Então, peço a atenção de vocês, para que vocês possam dar atenção especial a essas atividades avaliativas que nós estamos enviando, para que respondam tempestivamente, tá bom? Então, vamos lá. Prescrição e decadência é o tópico da aula. Tá? O que seria a prescrição, né? Veja bem, pessoal, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Toda vez que algum de nós, toda vez que uma pessoa ela tem um direito violado por alguém, toda vez que ela sofreu um dano, ou um contrato descumprido, né, ou alguma coisa, algum negócio jurídico que ela possa estar envolvido, e ela tem esse negócio jurídico violado, ou o direito dela é violado, tá certo? É lógico que a Constituição Federal permite com que ela procure o judiciário, né, tenha acesso ao judiciário, para que ela possa ter a violação desse direito corrigido ou sanado. É isso. Então, a pessoa teve uma violação de direito, não conseguiu resolver inter partes, né, ou seja, entre as partes, ele vai procurar o judiciário. A Constituição lhe garante esse acesso ao judiciário. Tá? Só que o judiciário ele não pode esperar ad eterno, né, que alguém se mova para buscar reparação de um direito seu. Tudo tem um prazo. Né? Nessa vida, tudo tem um prazo. Nós temos prazo para nascer, temos prazo para morrer, né? Temos prazo para viver. Tudo nós temos um prazo nessa vida. E as ações judiciais, os direitos violados, as violações aos direitos, também possuem um prazo para ser tentado aí um resgate da violação desse direito, ou uma tentativa de transformar aquela violação, transformar não, retornar ao status quo antes, né, aquela violação do direito, certo? Então, este prazo, o período de tempo que a pessoa tem para ter garantido o seu direito, é chamado de prescrição, ou também de decadência, a depender do que nós vamos já conversar com vocês. Então, o que é a prescrição? É um lapso temporal fixado por lei, né, para que a pessoa possa, dentro desse lapso temporal, buscar a garantia de seu direito, ou seja, buscar a reparação de seu direito, né, judicialmente, certinho? Imagina só vocês, se não tivéssemos a prescrição e a decadência, né, nós teríamos aí uma enorme insegurança jurídica no país, nas nossas relações sociais, nossas relações jurídicas, né, seria até inviável. Imagina só vocês, se não houvesse o Instituto da Prescrição, se você pagasse hoje uma conta, a tua conta de luz da tua casa, é o teu cartão de crédito, sei lá, pagou hoje o cartão de crédito, R$ 1.000 a fatura, você foi lá e pagou. Se não houvesse o Instituto da Prescrição e da Decadência, você teria que guardar esse comprovante, né, de pagamento a tua vida inteira. Imagina a quantidade de papéis que nós teríamos em casa, né, guardados. Por quê? Porque a qualquer momento, 10 anos depois, não houvesse a prescrição, 10 anos depois, a operadora do cartão, né, ou a concessionária de energia elétrica, poderia entrar com uma ação contra você dizendo que você não pagou. E para você provar que pagou, você tinha que ter o comprovante. Então, você teria que guardar tudo. Né? Imagina um acúmulo de documentos, de papéis que nós teríamos em casa. Certo?
Então, haveria uma insegurança jurídica muito grande, até porque hoje os comprovantes de pagamento, a maioria deles, com 6 meses, já não existe mais. Se você não xerocar, ele apaga, né? Já fazem isso de propósito, parece, né? Não sei por que o Brasil ele permite esse tipo de coisa. Só que no Brasil que existe isso. Um extrato de comprovante de pagamento que ele some na luz. Dá para entender, Brasil? Não dá. Brasil tem que ser estudado pela NASA, brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Brasil, nosso governo, nosso país permite com que a pessoa te dê um comprovante de pagamento que ele desaparece pela simples exposição à luz. É coisa assim que não dá para raciocinar inteligivelmente, só, né? Mas vamos lá, infelizmente é assim. Então, haveria assim uma insegurança muito grande, né, nas pessoas que teriam que guardar para sempre todos os comprovantes de pagamento, porque a qualquer momento, se não houvesse a prescrição ou a decadência, a empresa poderia dizer, não me pagou não. E aí você não teria como comprovar se não tivesse este comprovante em mãos, tá? Eu guardo 5 anos, que é o prazo praticamente para todas as ações de cobrança, 3 anos, mas eu chego a guardar 5 anos. Tenho lá no meu escritório uma prateleira cheia de caixas, ano por ano, né? Dando fim de 5 anos. Mas ainda tem que guardar 5 anos ainda. Imagina se não tivesse o Instituto da Prescrição e Decadência, né? Teria que guardar a vida inteira. Eu mesmo já teria mais ou menos umas 10 mil caixas de documento guardados. Hoje em dia, lógico, você pode digitalizar e colocar num HD, mas imagina o trabalho que dá isso, é isso. A lei, hoje, ela melhorou um pouquinho, ela diz que todos os anos a empresa ela deve emitir um comprovante de quitação, né, das parcelas, por exemplo, companhia elétrica, de água, de telefonia, né, banco, cartão de crédito, todo ano eles vão te emitir ali uma declaração dizendo que são quitadas todas as parcelas anteriores, tá certo? Então, aquele documento ali já é uma forma de você não ter que guardar todos aqueles comprovantes. Você guarda só aquele comprovante. O interessante é que, apesar de ter sido uma lei muito boa, por sinal, para o consumidor, né, o interessante é que a própria lei diz que aquela simples declaração não importa a quitação, se tiver alguma fatura em aberto. Coisa assim que na própria fatura que o banco te emite, ou que a operadora de cartão te emite, que a operadora de concessionária de energia elétrica emite, ela vem dizendo que essa declaração não dá quitação das parcelas porventura em aberto. Ora, compra um bode, né? Infelizmente é assim. Então, mais fácil é guardar os comprovantes do que ficar acreditando somente na declaração. Pode dar problema. Certo? Então, vamos lá. Prescrição seria exatamente isso, esse lapso temporal em que a pessoa tem para exercer o seu direito potestativo de buscar uma reparação a um direito violado através do judiciário ou pelas vias administrativas, mas precisamente através do judiciário, ok? O sentido, como diz o Paulo Nader, se alguém estiver lendo ele, né, o Paulo Nader diz assim, o sentido da prescrição e da decadência é garantir aquela máxima. Existe uma máxima no direito, pessoal, e em latim ela é escrita, ela é dita assim: dormentibus non succurrit iuris, ou succurrit jus, iuris, mesma coisa, tá certo? Que quer dizer o quê? Quer dizer, o direito não socorre aqueles que dormem. Dormientibus, non succurrit iuris, né? Por quê, gente? Porque o direito realmente não socorre aquele que dorme no seu direito, na busca do seu direito. A pessoa teve um direito violado, ela não pode dormir no ponto. Ela tem que correr atrás para ver uma reparação. Se ela não faz assim, ela dorme por um lapso temporal, por um lapso de tempo, né, que ultrapasse o limite permitido por lei, ela está dormindo no seu direito e o direito não vai socorrê-lo, não vai lhe dar um amparo, não vai lhe dar uma garantia. Então, observe que a prescrição e a decadência seria assim uma espécie de punição para aqueles que dormem no exercício do seu direito, certo? A prescrição, gente, ela tem um caráter extintivo, né? O objetivo dela, né, é exatamente fazer com que a pessoa, dentro daquele espaço de tempo, ela possa ter garantido o seu direito. Mas o caráter dela é extintivo, ou seja, ela fulmina a pretensão daquele que pretende demandar contra outrem, se não fizer dentro do prazo de tempo. Professor, e se a pessoa não entrar com ação dentro do prazo de tempo? Infelizmente, ela vai perder o seu direito, ou pela prescrição, ou pela decadência, tá? E aí eu já até chamo a atenção de vocês para um detalhe. Uma parte da doutrina clássica, ela diz que a prescrição, ela prescreve o direito de ação. Não concordo 100% com essa premissa, porque mesmo prescrito, a parte tem direito de acessar o judiciário. Né? Não é que vai aí fulminar o direito de ação da pessoa, né?
como se coloca, às vezes, amplamente aí, né, em alguma parte da doutrina. Não, ele continua com o direito de ação, só que, no momento que ele entra com a petição inicial, que ela é distribuída, que vem a defesa do réu, ele vai alegar a prescrição, e o juiz vai atender ao pedido do réu da prescrição e não vai atender aos pedidos do autor. Vai encerrar ali o processo, né, com resolução de mérito, por conta da prescrição. Então, não é que fulmina o direito de ação, mas fulmina o direito de buscar, né, no judiciário aquele direito já prescrito. Tá bom? Então, vamos lá. Aonde está no nosso Código Civil é, é, os artigos que tratam da prescrição e decadência? Abram aí o Código Civil de vocês, lá no artigo 189. São vários artigos, vamos começar lá pelo 189, né? Eu abri meu Código Civil aqui. Código Civil, artigo 189. Olha só o que diz o artigo 189, no capítulo 1, né, no título 4, que trata da prescrição e decadência. O capítulo 1 vem tratando primeiro da prescrição, depois da decadência. Diz assim o 189. Violado o direito, nasce para o titular da pretensão, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Nós vamos ver também esses prazos aí, um por um, tá bom? Então, é isso que é a prescrição, artigo 189 do Código Civil. Quer dizer o quê? Houve a violação do direito? Sim. No momento que houve aquela violação do direito, nasceu para o titular daquele direito a pretensão, o direito à pretensão. Que pretensão é essa? De buscar o reparo na justiça, se for o caso, no judiciário, tá? Certo? Essa pretensão, pessoal, é exatamente a exigência coercitiva de uma obrigação ou de uma prestação, certo? Aquela que foi violada. Essa é a pretensão, tá? Se você tem uma obrigação, uma prestação, e essa obrigação, essa prestação não foi cumprida, foi violada, você tem uma violação do seu direito, tá? No momento que houve o descumprimento dessa obrigação e dessa prestação, nasce para você o direito de pretensão. O que é essa pretensão? Exigir judicialmente, se for o caso, coercitivamente, né, que a parte cumpra com a obrigação, cumpra com aquela prestação que foi violada. Imagina que você tem um contrato, um contrato onde a parte se obrigou, um contrato de locação, se obrigou a pagar um aluguel todo dia 10 de cada mês. E o dia 10 a parte não cumpriu com o pagamento do contrato, tá certo? Ora, se no dia 10 não houve o cumprimento daquele pagamento, naquele dia 10, no dia 11, né, que terminou o dia 10, era dia 10, no dia 11, dia seguinte já inicia o prazo prescricional para você, locador, ir buscar o teu direito, a tua pretensão, né, o teu direito de receber aquela prestação, certinho? Se você está, por exemplo, entra numa loja de um shopping, quando você sai, o alarme dispara lá, você não roubou nada, mas comprou alguma coisa, o caixa esqueceu de tirar, e alguém te acusa de ser ladra, de ser ladrão, né? E faz ali um vexame público, porque alega que você está roubando, o vigia te segura, te amarra, te algema, espera a polícia chegar, e quando chega, ele percebe que não tinha roubado nada, foi uma falha da própria loja, tá certo? O que acontece aí, pessoal? Nessa situação hipotética, acontece aí uma grave violação de direito moral, há um constrangimento, né, que você passou, de ser chamado de criminoso, né, indevidamente, por conta de um erro da própria empresa. E aquela situação fática toda também, isso gera um dano moral. O dano moral, para você buscá-lo judicialmente, também tem um prazo. Né, nós vamos estudar esse prazo, vocês vão ver, tem um prazo aí também. Então, no dia que aconteceu aquele fato, iniciou, né, para você o direito de você buscar essa pretensão em juízo, certo? Se você deixar passar o prazo prescricional para buscar reparação por danos morais, você não vai poder fazê-lo depois, tá? Então é isso que diz o artigo 189. Violado o direito, não importa qual direito. No dia que ele for violado, nasce para o titular desse direito o direito à pretensão, a buscar essa pretensão, né, coercitivamente, cumprimento dessa obrigação coercitivamente. E essa pretensão vai se extinguir pela prescrição nos prazos que nós vamos ver lá no artigo 205 e 206. Certo? Dúvidas? Como é que nós conferimos este prazo? Este prazo, gente, já falei para vocês, ele vai iniciar no dia em que o direito à prestação, o direito àquele
aquela obrigação, ela é violada. E vai terminar quando? No último dia do prazo prescricional. Tá? Nós vamos ir lá no 205, 206, que tem vários prazos, né, para a gente cumprir. Então, se o teu direito, você está entrando com atuação, ou agir a outra parte a cumprir com a obrigação dentro do prazo prescricional, pode ser até no último minuto do último dia. Beleza, mas se já passou o último dia, né, já deu o lapso temporal aí da prescrição, você não pode mais ter direito a exigir aquela prestação. Ok? Nós vamos ver que os prazos prescricionais, eles sempre serão previstos em lei. Eu vou continuar aqui falando da prescrição, depois nós vemos um tópico só de prazos, tá? Mais à frente a gente vê esses prazos aí. Mas para a gente deixar bem registrado, né, bem fixado, né, quais são os requisitos para que tenha para que ocorra a prescrição, tá? Para que ocorra a prescrição. Quais são esses requisitos? O que nós devemos observar para verificar os requisitos para a prescrição? Primeiro, eu tenho que ter a titularidade de um direito. É isso? Eu tenho que ser titular de um direito qualquer, que seja um direito à honra, no caso do dano moral, né, que seja um direito à integridade, no caso de uma lesão, a que seja um direito civil mesmo, normal, como um negócio jurídico, uma prestação, uma obrigação a ser cumprida, não importa, eu tenho que ser titular de um direito. Eu não posso buscar reparação de um direito alheio. O Neymar foi chamado de macaco, então eu vou agora entrar com uma ação judicial para defender o direito dele. Não posso. Eu tenho que ser titular. O titular é ele. Tá certo? Lembra que aconteceu isso aí, foi divulgado na mídia? Né? Então, ele que é o titular desse direito. Outra pessoa não pode, um terceiro não pode entrar com uma ação judicial para buscar um direito de um terceiro. A não ser que seja um representante legal, né? A não ser que seja, por exemplo, o representante de um menor, o tutor, um curador, e tudo bem, né? Mas, se não, se a pessoa é perfeitamente capaz, só ela é titular daquele direito. A mesma coisa, um locador, né, que faz um contrato de locação com um terceiro, com uma determinada pessoa, né, e esse locatário, esse terceiro, não paga o contrato de locação. E o locador, ele se queda inerte. Mas alguém, parente da sua família, não, eu não aceito, eu vou entrar com a ação, pode fazer isso? Não pode, porque ele não é titular daquele direito. O titular do direito é aquele que consta no contrato, tá certo? Então, tem que ser titular de um direito. Depois, o que mais eu preciso para ocorrer a prescrição? Além de ser titular do direito, tem que ter a inoperância desse titular na busca desse direito. E, lógico, se o titular do direito ele entra com a ação, né, dentro do prazo prescricional, não tem ocorrência da prescrição. Não vai ocorrer a prescrição. Na hora que você entra com a ação judicial, você interrompe a prescrição. Tá certo? Então, tem que ter a inércia do titular do direito, ele não tem que fazer nada. Para ocorrer a prescrição, eu tenho que ter um titular do direito, e esse titular do direito ele não faz nada, deixa escoar o prazo prescricional. Então, tem que ter a titularidade e a inoperância ou a inércia do titular desse direito. Certo? O que mais eu tenho que ter para ocorrer a prescrição? O titular do direito, ele não fazendo nada, e o transcurso, o lapso temporal superior àquele prazo fixado por lei, né, para que haja a prescrição. Tá? Então, tem que ter aí o transcurso de um tempo superior àquele fixado no artigo 205 e 206, que nós vamos ver, tá certo? Sem que nada tenha ocorrido, ou seja, que tenha operado a inércia do titular desse direito. Tá? Ou seja, durante todo o prazo prescricional, o titular do direito não fez nada. Certo? Ele ficou inerte. O que mais eu tenho que ter para ter a pressão e decadência, ou a decadência, no caso da prescrição que nós estamos estudando, a violação de um direito também. E esse direito pode ser contratual ou um direito legal, tá certo? Não importa. Então, eu tenho que ter o titular de um direito, a inércia do titular do direito, o transcurso de tempo, né, o lapso temporal superior fixado em lei, e que esse direito seja violado. Se eu não tiver, no mínimo, esses 4 requisitos, ou não tiver um deles, eu não tenho prescrição, não tenho ocorrência de prescrição, tá certo? Então, obrigatoriamente, para que ocorra a prescrição, tem que ter esses 4 itens, esses 4 requisitos, né, para que eu possa dizer que houve aí a prescrição. Tudo bem? Bem simples, não é isso? Deixa eu só ver aqui no nosso Código Civil. Tá. Vocês poderiam me perguntar assim, professor, tem algum direito que não prescreve? Ou seja, tem algum direito que é imprescritível? Né?
Tem. Tem alguns direitos que são imprescritíveis, eles não prescrevem, não podem prescrever, tá certo? Porém, eu já deixo destacado para vocês que a regra do nosso código é que haja prescrição, tá? A regra é que tenha prescrição, que ocorra a prescrição em qualquer situação. Essa é a regra geral, tá? Tem a exceção? Tem a exceção, né? Sempre tem exceção no nosso direito brasileiro. Então, tem a exceção. Qual é a exceção? Ou seja, quando é que não vai prescrever, mesmo sendo tendo um titulado em direito, mesmo esse titular ficando inerte, né, mesmo ultrapassando um lapso temporal, ou seja, quando é que um direito vai ser imprescritível, ou quais são esses direitos que não prescrevem? De já eu adianto para vocês que eles não prescrevem por força de lei, certo? Não podem prescrever até mesmo por força de lei. Primeiro, os direitos da personalidade, tá certo? Direito à personalidade, gente, ele é imprescritível, impenhorável, né? Você não pode dispor deles, apesar de que tem programas de televisões atuais aí, né? Que as pessoas dispõem da sua honra, da sua moral, expõem ela ao mundo inteiro, né? A troco de uma possibilidade de ganhar aí alguns milhõezinhos de reais, tá certo? E é completamente inconstitucional. Mas no Brasil tudo acha-se uma brecha, né? Na nossa Constituição. Então, na verdade, o direito à honra é um direito imprescritível, um direito impenhorável, um direito que não se pode colocar no mercado, mas se permite por conta, né, de influências, tá certo? Não estou dizendo aqui o nome dos programas, mas você já deve ter imaginado o que seja, né? Onde a pessoa se expõe, até mesmo para ir no banheiro, né? Fica no Brasil todo ver, não, se você pagar, você vai ter direito de ver até as minúcias do que é. Bom, deixa para lá. Bom, então, o direito à vida, direito à honra, direito ao nome, direito à herança, à filiação, direito, os direitos da personalidade, todos eles, né, eles são imprescritíveis e são também impenhoráveis, ninguém pode penhorar também, tá certo? Um direito à moral, um direito à honra, um direito ao nome, tá? São direitos inalienáveis também, tá certo? Então, esses direitos da personalidade, eu não posso dizer que prescreve. Não, o cara tem 30 anos de idade já, ele não tem mais que garantir os direitos da personalidade dele, que já prescreveu 30 anos de vida, já é de muito. Não, 80 anos de vida é o suficiente para garantir os direitos da personalidade. Não. Enquanto houver vida, existirá a personalidade, irá existir também os direitos inerentes à personalidade, tá certo? Então, de início já são imprescritíveis esses direitos. E há situações que a própria lei, como falei para vocês, essa imprescritibilidade, ela é determinada por lei. Há situações que a lei, ela expõe um prazo para o início da contagem da prescrição, né, fora das condições lá do artigo 205 e 206, que nós vamos ver, tá? Ou seja, a lei, ela vai impor uma condição para que inicie a contagem de um prazo, tá? Até não ocorrer esta condição, nós já estudamos condição, né? Você já sabe o que é isso, condição, termo, encargo, nós já estudamos. Então, enquanto não ocorrer esta condição, os prazos eles vão ficar aí suspensos, interrompidos, e não vão ser dados aí prosseguimento, ou seja, vai ficar parado até que ocorra aquela condição que a lei determina. Tá? Vamos ver um exemplo? Por exemplo, tem determinadas pessoas que o prazo prescricional não se inicia mesmo com a violação à pretensão, com a violação ao direito. Tá? Mesmo com a violação ao direito, o prazo de ele buscar essa pretensão não começa a correr. Houve a violação do direito, falei para vocês pelo 189, né, que, havendo a violação do direito, inicia para o titular desse direito o prazo para ele buscar essa pretensão de juízo. Tá? Só que determinadas pessoas, isso por força de lei, mesmo havendo a violação do direito, não vai iniciar esse prazo, vai ficar suspenso. Como, por exemplo, lá no artigo 198, inciso 2 do Código Civil, vamos lá, onde fala dos absolutamente incapazes. Querem ver? Ó, não corre a prescrição, diz lá o 197. Não corre a prescrição. Vamos ver lá o 198. Diz assim, ó, também não corre a prescrição contra os incapazes que trata o artigo 3º. São aqueles absolutamente incapazes. Estão lembrados? Né? Então, contra os absolutamente incapazes, não corre a prescrição. Tá certo? Pessoa, o menor tem 13 anos, teve um direito violado, ele tem que arrumar um advogado aos 13 anos de idade para entrar com uma ação judicial, NECA de Pitibiriba só vai começar esse prazo para ele aos 16 anos.
Então, até 16 anos não corre prazo nenhum para ele, tá certo? Absolutamente incapaz, não corre prazo prescricional para ele, tá certo? Então, pessoal, mesmo que ele, o menor, por exemplo, o menor que é órfão de pai e mãe, sozinho, tá certo? Ficou lá com um tutor cuidando dele, ele tem um direito violado, às vezes adquiriu toda a herança dos pais, né? E há uma violação, alguma obrigação, alguma prestação por parte de alguém, e pode-se dizer assim, ele vai ter que buscar, vai ter que gerir todo o seu patrimônio, vai ter que buscar uma reparação judicial. Não, para ele não corre a prescrição até que ele faça 16 anos. Por que 16 anos, professor? Porque aí o código fala os absolutamente incapazes. Vocês sabem que 16 a 18 anos são relativamente incapazes, não são absolutamente, certo? Então, não corre para então, entre com a ação dos 13 aos 16, dos 12, 10 aos 16 anos, não corre para ele a prescrição, ele não vai perder o direito de buscar a reparação dessa pretensão, tá certo? Até que ele complete os 16 anos. Compreenderam? Então, é a própria lei que diz isso, aqui no artigo 198, ó, não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, tá? E mais também não corre a prescrição contra os ausentes do país, lá no inciso 2, 198, em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Isso aqui é para o caso de pessoas que estão a serviço público, né? Ou da União, dos estados e municípios, né, da Fazenda Pública, no exterior. Estão em missão pelo país no exterior, tá? Fica suspenso também o prazo aí de prescrição contra eles. Não corre porque como é que eles vão buscar a reparação de um direito aqui no país se eles estão em outro país, né, a serviço da União ou do estado dos municípios? É isso. Então, seria uma injustiça contra essas pessoas que, para garantir o direito do país, né, em prol de toda a coletividade, tivesse um prejuízo num direito particular seu. Então, o Código também não permite, tá certo, que seja prejudicada a pessoa que está a serviço do país, né, em outro país. Isso aqui, gente, eu creio que futuramente, não, talvez não muito longe, vai ter alguma modificação. Porque hoje, esse aqui era porque antigamente, né, o Código de 1916, o Código Civil de 2002, ele apenas copiou, mas o Código Civil de 1916, vocês imaginam a dificuldade de uma pessoa viajar para o exterior. Isso lá em 1917, 1920, você viajava de navio. Sair daqui para a Argentina, você levava aí um mês de navio, né? Sair daqui para os Estados Unidos era acho, uns 3, 4 meses, sei lá, quanto tempo aí de navio. Né? Por isso que o Código sempre trouxe essa, essa observação. Os ausentes do país, serviço público da União, não corre pressão contra ele, porque imagina, o cara está na Austrália, para ele vir para o Brasil naquela época, ele levava 3, 4 meses aí, né? Só para ele viajar, né? Imagina, a pessoa vai daqui para lá 3 meses, aí tem que fazer o que tiver que fazer lá, serviço do país, só para vir para cá mais 3 meses, 6 meses só de viagem, quase um ano, então não tinha como correr prescrição. Hoje, caramba, você pega um avião aqui, daqui 12 horas você está em Portugal, 12 horas, 8 horas você está em Portugal. Então, eu creio que futuramente vai ser mitigado essa questão aí, né, dos ausentes aí no país, porque nada impede que a pessoa venha para cá, protocole seu direito, uma audiência vai demorar aí, no máximo aí, uns 6 meses para acontecer, ele volta para lá no mesmo dia, ele sai daqui no mesmo dia, chega lá no outro país, ele sai de lá, chega aqui no mesmo dia, né? Então, eu creio que vai haver alguma mitigação futuramente, mas por enquanto tem essa observação aí também, tá? E tem aqueles também que estão ausentes do país, né? Mas eles estão servindo as Forças Armadas e o país está em guerra, ou ausente do país ou no próprio país, mesmo aqui no Brasil. Se nós estivéssemos em tempo de guerra, e a guerra que eu falo aqui é guerra militar, não é essa guerra aí do Covid, guerra não sei o que tal, que está acontecendo, tá? É guerra militar mesmo. Se o Brasil estiver em tempo de guerra, né, os militares, aqueles que se acharem servindo nas Forças Armadas, e aí não importa qual Força Armada, tá? Se Força Armada da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, do Bombeiro, sei lá, Forças Armadas, porque a Polícia Militar e o Bombeiro são forças auxiliares, né, do Exército. Então, são forças reservas do Exército. Então, eles podem também ser convocados para a guerra, certo? Então, se o país estiver em guerra, aqueles que estão servindo nas Forças Armadas não pode correr contra eles a prescrição. Imagina, o cara está arriscando a sua própria vida em prol da coletividade, né? Está lutando para expulsar o inimigo. E vai ter que se preocupar que vai entrar com uma ação, senão ele vai perder direito, vai perder a pretensão, né? Um direito violado. Não tem sentido, tá? Então, contra esses aí, não corre a prescrição, tá
certo? São situações que o Código, né, não permite a ocorrência da prescrição. Tudo bem? Ah, professor, são só esses, então? Não, lógico que não. Ah, vamos ler o 197, tem mais ainda. O 197, o anterior, o artigo anterior, esse capítulo aqui, gente, é intitulado das causas que impedem ou suspendem a prescrição, tá? Então, ele diz assim, ó, que não corre a prescrição. Quando é que fica aí impedido de ocorrer a prescrição? Entre os cônjuges todos sabem, né? Marido e mulher. Entre os cônjuges, ou marido, mulher com mulher, agora está tudo misturado, né? Tudo junto, xalonal, né? Tudo misturado. Então, entre os cônjuges, né? Na constância da sociedade conjugal. Estou dizendo isso para vocês, não é piada, não. O STF já decidiu, né, que existe sociedade conjugal entre o homem com a mulher com mulher. Não está na Constituição, não está no Código Civil, mas o STF tem entendido dessa forma, certo? Já tem decidido dessa forma, tem súmula nesse sentido. É reconhecido como instituição familiar também a relação homossexual, certo? Então, pode ser cônjuge dos homens, pode ser cônjuge das mulheres, não tem problema algum. Tá? Então, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. O que é isso? Durante a mora uxória, durante a convivência conjugal, enquanto os cônjuges estiverem convivendo, né, aquela mora uxória, aquele casamento, né, aquela sociedade conjugal, não corre a prescrição entre eles. Tá? Não é que não corre a prescrição contra terceiros, corre, né? Se eles violaram um direito, contra o terceiro vai correr pressão. Se eles tiverem um direito violado por um terceiro, também corre pressão. Não corre entre os cônjuges, da mulher para o marido, do marido para a mulher. Não corre prescrição, tá? A não ser depois de cessada a sociedade conjugal. Houve o divórcio, o que faz cessar a sociedade conjugal? O divórcio, ou a separação, né, separação de corpos, tá? Porque ali termina a convivência na sociedade conjugal. Tem muitas pessoas que são casadas, porém não tem mais sociedade conjugal, já moram com outras famílias há mais de 10 anos. Eu mesmo ontem fui contratado para fazer um divórcio, em que o casal já está separado há mais ou menos, se não me engano, 16 anos, né, e são casados, estão ainda casados, não divorciaram ainda, porém já tem 16 anos que estão separados, ela já tem outra família, ele já tem outra família, né, e nunca regularizaram essa sociedade conjugal. Então, eu não posso dizer que eles têm sociedade conjugal, não tem mora uxória, não tem essa convivência marital, certo? Eu posso dizer que entre eles não corre a prescrição ainda? Lógico que corre, tá? Então, entre os cônjuges, durante a vivência, a convivência, a constância dessa sociedade conjugal, certo? O que mais? Não corre a prescrição aí entre ascendente e descendente. Durante o poder familiar, o pátrio poder, todo ascendente sobre os seus descendentes, ele tem ali o pátrio poder, né? É o poder familiar, o poder de gerir a família, tá? Enquanto houver este pátrio poder, também não corre prescrição entre ambos, tá certo? Às vezes vocês podem pensar que isso aqui é uma bobeira, isso aqui a gente vai estudar agora e vai esquecer que isso não vai ser interessante para o nosso estudo do curso de Direito. Pelo contrário, em Direito Civil 4, quando vocês estudarem posse e propriedade, vocês vão estudar novamente, vocês vão verificar situações aí de posse e propriedade entre cônjuges, né? Por exemplo, um cônjuge, durante a sociedade conjugal, ele pode usucapir um bem de outro cônjuge? Não pode, vocês vão ver que não pode. Usucapir, fazer usucapião é tomar a propriedade pelo uso. Então, um cônjuge não pode tomar a propriedade do outro cônjuge durante a sociedade conjugal pela usucapião, certo? Porque não corre prescrição, né? E vocês vão estudar que a usucapião é chamada de usucapião prescritiva, né? Porque é como se prescrevesse o direito daquele que tem sobre um imóvel, né? O direito real sobre o imóvel, se for o caso de um imóvel, né? Ele tem ali também um direito, se ele dorme nesse direito, se ele não resgata a pretensão que foi violada por uma violação à sua posse, ele vem a perder, tal, isso é o usucapião, tá? Mas não corre a prescrição entre cônjuges, também não corre o direito de usucapi, né, entre os cônjuges também durante a constância da sociedade conjugal. Da mesma forma, um ascendente não pode usucapir um imóvel de um descendente, e vice-versa, certo? Durante esse poder familiar. Então, são diversas situações que vocês vão estudar ainda, a ocorrência em outros ramos do direito, em outras disciplinas, contratos mesmo, nós vamos ver muito isso em contratos, quando estivermos estudando contrato no semestre que vem, tá? Direito Civil 3.
Então, é bom a gente destacar bem esses artigos, ficar fixado eles na nossa mente, porque vocês vão precisar deles, né, no estudo de diversas outras disciplinas dentro do curso de Direito ainda, tá? Então, entre ascendente e descendente durante o poder familiar, não ocorre prescrição, certo? Por isso, vocês vão estudar lá em contratos, compra e venda, por exemplo, que não pode ter compra e venda, né, de um ascendente em relação a um descendente, certo? Porque poderia haver fraude aos demais herdeiros, né? Para que um pai venda um imóvel para o filho, por exemplo, para um dos filhos, tem que ter o consentimento dos outros filhos ou do cônjuge, senão não tem validade essa compra e venda, que às vezes pode ter aí uma fraude, uma espécie de fraude em relação aos outros herdeiros. É isso. Imagina um pai que tem 5 filhos, mas ele gosta mais de um, ele não gosta dos outros 4, tem birra dos outros 4. Ou esse um é de uma esposa e os outros 4 de outra esposa, né? E ele não gosta desses outros 4 da outra esposa, só gosta do primeiro e tal. Ou seja, acontece isso nas famílias, às vezes acontece, né? É triste, mas às vezes acontece. Então imagina, esse pai ele quer deixar um patrimônio maior para o filho, tá lá uma doença, sabe o que é uma doença, então ele quer deixar um patrimônio maior para esse filho que ele ama, que ele gosta, e os outros que ele não gosta, que não consideram ele, aí ele não quer deixar nada, e não quer fazer esse testamento. Né? Então ele faz o quê? Ele simula uma compra e venda para este filho. Não, filho, eu vou pegar essa minha mansão aqui, eu vou vender para você, tu vai me pagar simbolicamente. Né? Tu disse que me pagou R$ 1 milhão aí, mas não precisa pagar nada, fica só no documento. Então esse imóvel fica só para você. Quando eu falecer, os teus irmãos não vão ter direito a ele porque eu vendi para você. Seria uma espécie de fraude, não é isso? Então não pode, o pai não pode vender o imóvel para o filho, tá certo? Sem o consentimento dos outros herdeiros. A não ser que os outros herdeiros, não, tudo bem, pode vender para ele e tal, né? Que não vai acontecer, né? Então, ou consentimento do cônjuge também, ou não, e do cônjuge também. Então, para evitar fraude, é que o direito não permite que corra a prescrição aí durante o pátrio poder dos ascendentes e descendentes, tá certo? Vamos lá, o que mais? Entre os tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante a curatela ou a tutela. Lógico, né, gente? Não pode correr a prescrição aí entre o tutor e o curador durante o período de tutela e curatela, certo? Vocês estão ouvindo aí? Eu moro no meio da roça, uns passarinhos cantando, papagaio, maritaca passando voando. Está incomodando vocês aí não, né? Está dando para ouvir? Estão gritando bem alto aqui. Mas eu creio que já já eles pegam aí, bate a revoada e vão embora. Tá certo, pessoal? Então, entre os tutores e curadores também não corre pressão, que é como se fosse entre ascendente e descendente também, porque o tutor e o curador tem aquele dever de responsabilidade, né, sobre aquele tutelado e curatelado. Então, entre eles também, né, como diz aqui o próprio Código, inciso 3, né, do 197, entre tutelados ou curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela ou curatela. Terminou a tutela e a curatela, cessou a tutela e curatela, aí sim começa a correr o prazo prescricional, certo? Então, essas situações aí, né, nós temos de impossibilidade aí de ocorrência da prescrição, certo? E que não pode ocorrer a prescrição entre essas pessoas que nós vimos aí no artigo 197, 198, certo? O 199, ele vem dizendo o seguinte, que não ocorre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, óbvio, né? Já foi até dito mais em cima, tendo uma condição suspensiva, não vai ocorrer a prescrição. Não estando vencido o prazo. Lógico, uma dívida, por exemplo, que vai vencer em dezembro, né? Ela não venceu ainda. Não venceu o prazo da dívida, não pode começar a correr a prescrição. E pendendo a ação de evicção. A ação de evicção, vocês vão estudar, eu creio que no semestre que vem, em obrigações. Vocês vão ter obrigações semestre que vem ainda, né? Depois que vem contrato, se civil 3 é no outro período. Então, vocês vão ver obrigações que a pessoa evicto, né, pendendo essa ação de evicção, ela suspende também aí a prescrição, não corre direito de prescrição do evicto. O que é o evicto? Imagina, eu vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem compreender, não vou entrar em estricto senso no assunto, porque vai ser assunto de outra disciplina, né? Direito Civil 2, obrigações. Mas, para vocês terem uma noção, alguém adquire um veículo, né, esse veículo é financiado, e ele pega o espaço, que não é legal também, né? E aí a pessoa não paga as prestações, o banco vem lá e toma este veículo. Né? Aquele que está com o veículo, aquele que comprou o veículo deste que não pagou as prestações, que o banco incidiu sobre ele e tomou o veículo, ele tem um prejuízo. Ele é o evicto. Ele sofreu os efeitos da evicção.
certo? E aí ele pode entrar com essa ação de evicção, né, para fim de resgatar aquilo que ele perdeu, de prejuízo que ele perdeu por conta daquele que vendeu para ele, que teve aquela ação judicial que fez com que aquele veículo fosse apreendido. Falando aqui em veículo financiado, fica até meio capengo o exemplo, mas vocês podem imaginar o seguinte: alguém vende um carro para vocês já quitado, certo? Vendeu o carro, mas esse carro já estava numa ação judicial, uma busca e apreensão, por conta de um débito dele, uma penhora, uma hipoteca, sei lá, né, uma hipoteca de um imóvel. E aí essa pessoa, depois de vender este veículo, depois de comprar esse veículo, ela tem essa busca e apreensão e tem o veículo tomado. Ou bem, qualquer outro bem, um imóvel, sei lá o que seja, certo? Ele é o evicto, é isso. E aí ele pode entrar com uma ação para poder garantir o direito de evicção? Sim, perfeitamente, tá? E aí essa ação, enquanto for pendente, também não corre aí o prazo de prescrição, certo? O artigo 200 é interessante nós destacar ele também, que diz assim, ó, quando a ação se originar de fato que deve ser apurado no juiz criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Isso aqui é o seguinte, pessoal, é porque vão haver situações que, para que você determine um ilícito civil, é necessário que primeiro tenha ocorrido um ilícito penal. Tá? Então, se o ilícito penal for questão prejudicial para o direito civil, primeiro eu aguardo a solução do ilícito penal, a sentença daquele ilícito penal, porque só vai ter o direito à reparação civil, neste caso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, se primeiro houver um crime, se primeiro aquela pessoa que vai fazer a reparação civil tiver cometido também o ilícito penal. Então, lógico, eu fico aí pendente. Lógico que não há uma vinculação entre as esferas cíveis e penais. Eu posso dar seguimento no civil normal, independente do penal. Mas vão haver situações que, para eu determinar, né, o cível, a reparação, uma indenização, primeiro tem que saber lá no penal se houve realmente um crime, se aquela pessoa é culpada ou não, certo? E aí eu tenho que aguardar primeiro a solução do penal para depois eu dar a solução do civil. Olha, às vezes o processo penal demora aí 10 anos, 15 anos, né? Vocês vão estudar direito penal, vocês vão ver que no direito penal existe réplica, tréplica, quatréplica, quintréplica, e nunca termina esse negócio. Depois que já está condenado, anula-se tudo porque a tia da cunhada da vizinha de não sei quem não teve acesso à sentença, então anula tudo, aí volta tudo de novo, eita, é uma festa, e o preso fica solto, e ninguém chega num resultado, prescreve o crime, o caboclo morre e não é condenado. Infelizmente, nesse nosso Brasil é mais ou menos assim, tá certo? Mas direito civil não, direito civil é aquilo que importa, é isso. Então, pode ser que esse direito penal, para ser apurado, esse lícito penal, né, para ser apurado demore aí 5, 6 anos. E se, por um acaso, não tivesse essa suspensão aí, né, da prescrição em relação ao ilícito penal, poderia ser que quando saísse o ilícito penal já tivesse prescrito o direito civil, né, o ilícito civil já teria prescrito, você não poderia buscar uma reparação. Então, para evitar isso, é que o Código diz aí no artigo 200 que não corre também, né, a prescrição se por um acaso o fato que originar a ser apurado no cível depender de uma sentença no juízo criminal. Ok? O 201, para nós seguir a sequência aí do artigo, né, 201 diz assim, que suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Primeiro, o que são credores solidários? Né? O que é um credor solidário? Solidariedade não é que nem a solidariedade que a gente conhece lá da Igreja Católica, na campanha da solidariedade, né? Mas tem o mesmo sentido, todo mundo junto, né? Credor solidário é quando eu tenho mais de um credor, né, ou mais de um devedor, tal, e aí eles são responsáveis por a dívida igualmente, todos são responsáveis pela dívida. Aí eu tenho devedor solidário, credor solidário, quando qualquer um dos credores, são vários credores, mas qualquer um deles pode cobrar toda a dívida, tá certo? Isso é credor solidário. Então, se tiver o caso de um credor solidário, né, e contra um deles for suspensa a prescrição por algum motivo, vai que um deles é menor de idade, né, menor, absolutamente incapaz, né, só vai aproveitar os outros se a obrigação for indivisível. O que é uma obrigação divisível? É aquela que eu posso particionar, mas que é uma indivisível. Eu não posso particionar, eu tenho que fazer o cumprimento dessa obrigação em conjunto de uma vez só. Então, ela é indivisível. Então, os outros credores também vão ficar com a sua prescrição suspensa aí, né, em relação a esse credor solidário que teve suspensão da prescrição.
Tudo bem, pessoal? Já falamos bastante de prescrição, ainda vou falar primeiro da decadência, depois nós falamos dos prazos aí prescricionais, tá? Então, o que seria a decadência? Nós já estamos 44 minutos de aula, né? Já está quase dando 1 hora de aula, mas vamos lá. O que seria a decadência? A decadência, gente, se eu puder fazer um conceito para vocês, do jeito que eu vou fazer o conceito que a doutrina faz, né? Ela não é conceituada aí pelo nosso Código Civil, tá? O Código Civil, na verdade, nem traz aí especificamente o tratamento correto da decadência. Às vezes traz até uma confusão na jurídica, na doutrina, porque o nosso código não aplica assim especificadamente o que ele fez para a prescrição para a decadência, certo? Vocês estão vendo aí que na prescrição tem vários artigos aí. E decadência? Nós não temos uma especificação de decadência do mesmo jeito da prescrição, tá? Só que o cerne da decadência é o mesmo da prescrição. O entendimento, o objetivo da decadência é o mesmo da prescrição. Ou seja, o fim da possibilidade de você arguir um direito pelo escoamento de um certo prazo. É a mesma coisa, o objeto, o cerne da decadência vai ser praticamente o mesmo na prescrição, sem mudança alguma, tá? Que é exatamente, o que é decadência? É exatamente o não exercício de um direito dentro de um lapso, né, dentro do escoamento de um prazo temporal, aí, de um lapso temporal, certo? Em um determinado prazo. E a mesma coisa da prescrição, tá? A doutrina diz que a decadência ela tem a ver com a pretensão em si, tá? Verdade? O que é a doutrina que vocês possam estar lendo aí? O Gonçalves, o Paulo Nader, quem mais? Esses Maria Diniz. Vocês vão ver que eles dizem que a decadência é como se fosse a caducidade do direito. Por quê? Porque a decadência está relacionada ao direito potestativo. O que é o direito potestativo? É aquele que não tem um conteúdo prestacional. É um direito facultativo, que a parte pode fazer ou não, faz se quiser. Certo? Tudo bem? Por que eu digo que ele tem conteúdo prestacional? Porque é que ele não tem conteúdo de prestação. Porque se tivesse um conteúdo de prestação, teria violado o direito e naquele dia nasceria o direito à pretensão. Isso seria prescrição, não decadência, tá? Então, a decadência é um direito potestativo, é um direito que você faz se quiser, faz ou não faz, é potestativo. Não tem um conteúdo, caráter de uma prestação judicial, certo? Quando você exerce, qual a diferença de direito potestativo com direito prestacional? No direito prestacional tem uma obrigação que foi violada, tá? E nasce dali o teu direito à pretensão, e isso é prescrição. O direito potestativo, eu não espero uma contraprestação correspondente. Eu tenho um direito potestativo, e esse direito potestativo, né, eu exerço ele se eu quiser ou não, mesmo que não tenha uma contraprestação, tá? Então, isso é um direito potestativo. E esse direito potestativo, eu posso exercê-lo ou não, eu posso buscar uma interferência da esfera jurídica ou não. Se eu fizer, um terceiro contra quem eu fizer, nada pode fazer, porque é um direito potestativo. Eu faço se quiser ou não. Já no direito prestacional, né, tem uma prestação a ser cumprida, se eu não exercê-la, né, eu tenho que fazer contra aquela outra parte, se eu não exercê-lo, prescreve o meu direito de buscar contra aquela outra parte o meu direito, certo? Vocês vão observar que o direito prestacional, normalmente, ele tem aí um prazo para o cumprimento. Há direitos potestativos que sequer tem prazo para o exercício, tá? Por exemplo, quer ver um direito potestativo muito simples? O direito do advogado, por exemplo, renunciar a uma procuração que lhe foi outorgada. É um direito potestativo. A pessoa passa uma procuração ao advogado, outorga uma procuração ao advogado, tá certo? Para que ele exerça seu direito em juízo, para que ele represente em juízo, tá? Durante o curso do processo. O processo pode demorar 10 anos. Prescreveu o direito daquela procuração ao advogado? Não, prescreveu. Ah, mas não tem um prazo? Não. O prazo é durante o curso do processo. Se o processo demorar 30 anos, não prescreve aquela procuração, tá certo? Não prescreve. Eu mesmo tinha, até o ano passado, um processo que iniciou em 1974, na comarca aqui de Itapecuru-Mirim, certo? Eu fui o quinto ou fui o sexto advogado nesse processo. Eu estava nascendo, né,
e o processo estava sendo protocolado, e se encerrou no ano passado, 2019. Então, demorou aí 46 anos, 45 anos de processo. A procuração outorgada, se fosse só um advogado, né, se ele tivesse sobrevivido, a procuração outorgada venceria? Não. Porém, é um direito potestativo do advogado de renunciar a essa procuração, a qualquer momento. 10 anos, eu não quero mais advogar, vou renunciar à procuração, e faz lá a renúncia da procuração. Ou do cliente fazer a revogação dessa procuração, também é um direito potestativo. Estão entendendo? Um direito prestacional, não. Um direito que incide a prescrição é um direito prestacional, ela tem, ó, a prestação vence em tal dia. A pretensão foi violada hoje, você tem daqui para cá para você exercer seu direito. No direito potestativo eu não tenho isso. E decadência está voltada aos direitos potestativos, né? Aquele direito que você não tem normalmente um prazo para o seu exercício, mas você pode fazê-lo a qualquer momento, se você quiser ou não. Então, toda vez que você tiver um direito potestativo, que é aquele direito que você exerce se quiser ou não, exemplo da procuração, né? O advogado renuncia ou não, se ele quiser, tá certo? Esse prazo sempre será decadencial, tá? E não será prescricional. A decadência, nós temos, a doutrina também convenciona dessa forma, né? Nós temos duas espécies de decadência. Nós temos a decadência legal, esta sim é decidida pela lei, e nós temos a decadência convencional. Tá? Essa diferenciação, essa ramificação da decadência legal e convencional, sempre vai estar relacionada a prazo. Tá? Os prazos prescricionais, eu disse para vocês que são sempre previstos em lei. Estão lembrados? Pessoal, o prazo da prescrição sempre vai estar previsto em lei. Mas a decadência eu tenho prazo convencional também, eu posso convencionar. Ou a lei me diz, ou as partes convencionam, tá? O que seria o prazo da decadencial, o prazo decadencial legal, ou seja, um prazo de decadência legal? Querem ver exemplos? O direito de anular um negócio jurídico por vício. Lembra que nós já estudamos os vícios do negócio jurídico? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Lembra que nós já estudamos esses vícios? E vocês lembram que eu falei para vocês que é anulável os negócios jurídicos por vício de vontade, erro, dolo, coação, tal, lesão, estão lembrados? E se é anulável, a parte pode exercer se quiser, não é isso? Ou é obrigatório um negócio jurídico com erro, a parte é obrigatória ela entrar com uma ação judicial para anular esse negócio jurídico? Não é. O negócio jurídico com erro, ele pode terminar com erro. E a parte exerce o seu direito de anulabilidade ou não, tá certo? Então, neste caso, vocês vão ver que é um direito potestativo e ele tem um prazo decadencial. E eu falei para vocês isso lá, o prazo é decadencial, pessoal. E está previsto aonde? Na lei. Professor, aonde? Vamos lembrar da nossa aula de início do negócio jurídico? Está lá no artigo 178 do Código Civil. Então, observe que o artigo 178, ele traz aí um prazo decadencial, porque é um direito potestativo da parte de requerer a nulidade daquele negócio jurídico, com base naquele vício ou não, certo? Então, é assim que vocês vão diferenciar a decadência da prescrição. A decadência, o prazo, a lei já diz assim, ó, o prazo de prescrição é esse. A decadência vai depender de você querer exercer ou não, tá? Então, você sempre vai ter que verificar se é um direito potestativo ou um direito prestacional, certo? Direito potestativo, tá? Você faz se quiser, e ele, normalmente, o prazo, se for legal, vai vir dizendo na lei se você decidir fazer ou não. Vamos ler o 178 para nós lembrar? Então, vamos lá. Olha o que diz o 178. Estudamos isso aqui em aulas anteriores. Diz assim, ó, 178. É de 4 anos o prazo de decadência. Olha aí, o próprio Código já diz quando o prazo é decadencial, né? É de 4 anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação de um negócio jurídico. Professor, por que o Código já diz que é de decadência? Porque esse direito de anular o negócio jurídico, pessoal, é um direito potestativo. A pessoa faz se quiser. Ah, mas eu fui coagido a fazer, mas quer saber? Eu vou deixar esse negócio de tá, eu vou manter ele. Para mim tá bom, tá certo? E aí a pessoa faz se quiser. Né? Exerce esse direito se quiser. Então, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, contado a partir de quando? E aí tem os incisos, né, que vão dizer a partir de quando vai começar o prazo de decadência. De 4 anos. No caso de coação, no dia em que cessar a coação. A parte tem um prazo decadencial de 4 anos para entrar com ação judicial para anular esse negócio jurídico. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo e lesão, no dia em que se realizou o negócio jurídico.
tá? Ela começa a contar o prazo decadencial de 4 anos. Nos atos de incapaz, no dia que cessar a incapacidade, no caso de 16 anos, né, cessa a incapacidade absoluta, ok? Então, está bem claro aí no próprio artigo 178, né, que esse prazo é decadencial. E é um prazo decadencial legal, por quê? Porque é a lei que está dizendo que é 4 anos, tá certo? Ah, professor, mas tu disseste também que tem o prazo decadencial convencional. Como é que é isso? Como o próprio nome diz, decadencial convencional. São as partes que convencionam. Mas como assim, professor? Normalmente em contratos, pessoal. No contrato, eu não falei para vocês que o contrato é um negócio jurídico, né? E o negócio jurídico a gente pode inovar nele, eu posso acrescer uma cláusula, eu posso colocar uma cláusula de retrovenda, posso colocar uma multa, uma astreinte, uma penalidade. Não posso? Posso. Ora, então, se é um prazo que nós colocamos se quiser também, ou melhor, se é uma cláusula que nós colocamos se quiser ou não, é convencional, são as partes que convencionam no contrato, tá? Então, nessa cláusula contratual, nesse contrato, eu posso colocar uma cláusula contratual, tá certo? Que vai me fazer ou não exercer um determinado direito, tá? Por exemplo, um contratante ele pode desistir do contrato em 30 dias. Se eu colocar uma cláusula dessa, nós vamos fazer esse contrato aqui, mas você tem 30 dias para dizer se permanece o contrato ou não, para você desistir ou não desse contrato. Isso é um direito potestativo? É. A outra parte não pode fazer nada se ela quiser exercer. É isso que diferencia a pressão da decadência do direito potestativo para o direito prestacional. Mesmo eu estando num contrato, eu posso colocar uma cláusula decadencial. Por quê? Porque eu posso colocar nesse contrato um direito que eu exerço se eu quiser ou não. E se eu quiser exercer, a outra parte nada pode fazer. Tá certo? É por isso que o prazo da retrovenda é decadencial. Vocês vão estudar, quando estiverem estudando contrato de compra e venda, vocês vão estudar a retrovenda. A retrovenda é o seguinte: o vendedor ele pode, no momento do contrato de compra e venda de um imóvel, colocar uma cláusula de retrovenda dizendo, olha, dentro de 2 anos eu vou recomprar este imóvel de novo. Se ele colocar isso, ele pode exercer esse direito potestativo de recomprar aquele imóvel que ele vendeu. E o comprador nada pode fazer. Isso é um direito potestativo e é um prazo decadencial também, porque neste prazo, nesse exercício do direito potestativo, a outra parte não pode influenciar, tá certo? Então, quando as partes criam prazo para um determinado direito, eu posso dizer que este direito, este prazo, ele é decadencial e não convencional, ou melhor, e não prescricional. E é um direito é um prazo decadencial convencional, porque foram as partes que criaram, tá certo? Vamos ver, então, os prazos. Quais são os prazos? Lá no 189, nós vimos que a prescrição ela corre dentro de determinado prazo previsto lá no 205 e 206, tá? Então, vamos ver aqui os prazos da prescrição. Está lá no artigo 205. Abram aí o 205 de vocês, tá? Nós teremos esses prazos aí. O artigo 205 já vem dando prazo de prescrição geral, tá? O prazo de prescrição máximo. Antigamente era 20 anos, agora é só 10 anos, tá? No Código Civil de 1916 eram 20 anos. Agora, o prazo máximo de prescrição é 10 anos. Diz assim, a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Óbvio, pessoal, se não tem um prazo fixado em lei, eu disse para vocês que a prescrição, os prazos dela são fixados em lei, então se tem algum prazo pressional que não foi fixado em lei, 10 anos, tá? É a própria lei que já diz, o próprio 205 que diz que é 10 anos se não tiver sido fixado um prazo menor por lei. O máximo da prescrição, não tendo prazo fixado por lei, é 10 anos para que o direito possa ser buscado. Aí vem o 206 e diz assim, ó, prescreve em um ano. O que nós vamos ter prescrevendo em um ano? A pretensão dos hospedeiros e fornecedores de víveres destinada a consumo próprio, no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. No caso de hotel, né, pessoal? Hotel, fornecimento de víveres, tem a ver com aquelas estalagens antigas, né? O Código de 2002, ele copiou aí de 1916, onde nós falávamos de estalagem, aquelas acomodações de viagem e tal, e acabou não atualizando nessa parte. Então, a pretensão dos hospedeiros, daqueles que acolhem hóspedes, notadamente hotel, pensões, pousadas, tá certo? Se por um acaso o hóspede consumiu no próprio estabelecimento alimentos ou a própria hospedagem e não pagou, deu calote, né, fugiu, né? Qual o prazo que o hotel tem para o hotel, a pensão, sei lá, a estalagem, tem para cobrar judicialmente
essas despesas? Passou de um ano, o hospedeiro, o hoteleiro, não tem mais como cobrar do seu hóspede que saiu sem pagar as diárias, sem pagar o consumo e as diárias lá no seu estabelecimento, tá certo? Também prescreve um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele. E aí tem a questão da contagem do prazo. Primeiro, o que é segurado e segurador? Nós já vimos isso contra. Ah, não, foi no Civil 3, né? Contrato de seguros, né? O contrato de seguros, vocês vão ver lá em Direito Civil 3, quando estudarem contratos, que às vezes a pessoa quer resguardar algum bem, ou a própria vida, um seguro de vida, né, pessoal, ou então um bem, quer proteger um carro, uma casa, e ela faz um contrato de seguro com uma seguradora, tá certo? E esse artigo aqui, esse inciso, ele diz que se tiver qualquer violação de direito em relação à seguradora contra o segurado ou o segurado contra a seguradora, ele tem um prazo de um ano, né, para entrar com a ação. Mas, contado o prazo a partir de quando? Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, né, da data que ele é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que este indeniza com a anuência do segurador. O que é isso aqui, pessoal? Responsabilidade civil são aquelas espécies de dano moral, dano material, certo? Vou usar o exemplo do dano moral para ser mais simples, que está mais em voga, talvez vocês conheçam mais. Então, você tem um seguro contra danos, né? Dano moral, patrimonial, tanto faz. Você cometeu um delito moral contra alguém. Essa pessoa entrou com uma ação de danos morais contra você. Tá certo? O que diz aqui o artigo? A linha A, na data em que é citado para responder a ação, começa a contar esse prazo de um ano para você buscar contra a tua seguradora, se você pagar a indenização, o ressarcimento. Você não contratou um seguro de danos pessoais? Contratou. Então a obrigação é da seguradora pagar, não você. Você causou o dano, mas se é segurada, a seguradora é que tem que pagar. Se você faz o pagamento e não a seguradora, você tem um ano para entrar contra a seguradora, tá certo? Para ter ressarcido esse valor que você pagou ao terceiro que você prejudicou através do dano moral. É exatamente isso aí que diz a linha A do inciso 2 aí do artigo, parágrafo 1º do artigo 206, tá? E a linha B diz assim: quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão, seguro de acidente automobilístico, seguro que dá direito à reparação de danos patrimoniais em um acidente de trânsito, né, a um veículo. Você contratou, você colocou o teu veículo no seguro, como as pessoas costumam dizer, tá? Aconteceu um acidente, um sinistro, você tem um ano para acionar a seguradora para fazer o pagamento. Não fez, prazo prescricional, você já perde o direito de entrar, tá? Tem um ano, exatamente isso que diz. Isso não só para seguro de veículo, mas seguro de qualquer outra coisa, tá? Que não seja de responsabilidade civil, certo? O que mais prescreve em um ano também? A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custos e honorários. Isso aqui é meio difícil de acontecer, pessoal, porque cartório nenhum, quando fala aqui tabeliães, é de cartório. Tabelião nenhum vai fazer um serviço que não tenha o pagamento imediato. Vocês já viram, tá? Esse cartório fazer serviço fiado? Não faz, né? Então, já não faz fiado exatamente para não ter esse problema, que o prazo prescricional é apenas de um ano. Mas, se acontecer, o cartório praticou um ato que você precisa pagar um emolumento e não pagou, ele tem um ano para te cobrar, para te executar judicialmente sob pena de prescrição. Tá? Auxiliares da justiça, serventuários, árbitros e peritos. Perito é nomeado geralmente no processo, né? Árbitro ou perito, muitas das vezes são nomeados no próprio processo, porque tem um processo que exige um conhecimento técnico que o juiz não tem, o juiz não sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo do direito, mas as outras áreas, medicina, engenharia, o juiz não sabe. Ele não tem essa capacidade técnica. Então, o que ele faz? Ele nomeia um perito. E esse perito é pago pelas partes, tá? E se as partes não pagarem o perito, ele tem um ano para cobrar esses honorários pela sua perícia realizada no processo, certo? Inciso quarto inciso aí do 16, assim: a pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contados a publicação da data da Assembleia que aprovar o laudo. Tá? Isso aqui é para o caso de solução de sociedade ou formação de capital de sociedade, tá certo? Que se necessita uma avaliação total dos bens. Às vezes, os sócios não têm essa capacidade técnica. Contrata-se um perito para fazer. Tá? E se o perito, né, ou seja, avaliar ruim, vamos dar esse exemplo assim, o perito avaliou ruim.
eu tenho uma pretensão contra ele. Eu tive um prejuízo porque a avaliação dele não foi satisfatória. Então, da publicação dessa ata da Assembleia, que aprovar esse laudo do perito, tá certo? Para frente, eu tenho prazo de 1 ano também para buscar essa reparação contra este perito. É o que diz aí, inciso 4. Inciso 5, a pretensão dos credores não pagos contra os sócios acionistas e os liquidantes, contados o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação de sociedade. Isso aqui para o encerramento de sociedade, ou falência também, tá certo? A sociedade, encerramento, liquidação de sociedade, tá certo? Se teve algum credor que não foi pago, e ele precisa entrar com uma ação contra os sócios, ou os acionistas, ou os liquidantes, tá? Ele tem também o prazo de 1 ano contado do encerramento da ata de encerramento, né, de liquidação dessa sociedade, que é para encerrar uma sociedade, eu preciso fazer uma assembleia, né, e fazer uma ata de liquidação daquilo ali. Então, esses credores, eles têm 1 ano para acionar esses sócios, ou os liquidantes, né, os acionistas, para requerer o crédito que eles têm direito, certo? Então, isso aí, o prazo de 1 ano. 2 anos, prazo aumenta para 2 anos em que situações? Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data do seu vencimento, a partir da data em que se vencerem. O que são prestações alimentares, pessoal? Bem simples, né? PA, né? A famosa pensão alimentícia. Então, se alguém tem direito a alimentos de outrem, ele tem que ser diligente no seu direito. Se já tem 2 anos que a pessoa não paga a pensão alimentícia, e a mulher, a mãe, sei lá, não entra com ação, ou o marido não entra com outra ação, né, para receber, para requerer essas pensões, elas vão prescrevendo em 2 anos. Se já tem 5 anos de PA atrasada, eu só posso cobrar 2 anos, porque os outros 3 já prescreveu. Estão compreendendo? É isso que diz aí esse artigo, esse parágrafo 2º, tá? Então, tem 2 anos para você requerer as prestações alimentares a partir da data que vencer. Como são prestações periódicas sucessivas, né, se contrai ao longo do tempo, a cada 2 anos elas vão prescrevendo. Só pode cobrar no máximo 2 anos. Tudo bem? Aí vem o parágrafo 3º e diz assim: em 3 anos, quando é que que vai prescrever direito em 3 anos? Vamos lá. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Prédio rústico, só aquele prédio rural, aquele prédio antigo, né? Aquele prédio rústico mesmo lá, área geralmente na zona rural. Então, eu tenho aqui a pretensão relativa a aluguéis desses prédios urbanos ou rústicos, tá? Que não foram pagas, lógico, né, durante o prazo da locação. Lógico, pessoal, o locador, ele não vai deixar passar aí 3 anos, né? Mas o que pode acontecer é de que houve um atraso de uma prestação e a parte continuou pagando as demais, mas tem um aluguel atrasado, né? Ora, se tem um aluguel atrasado, a parte tem que cobrar esse aluguel atrasado. Ela tem o prazo pressional? Tem. Qual é o prazo? 3 anos. Porque, às vezes, vocês já ouviram, eu já falei para vocês que o direito não socorre aqueles que dormem. É isso. Então, atrasou um aluguel, mas a parte, não, vamos deixar esse aqui, eu vou pagar os restantes. E fica aquele atrasado. Não, no mês que vem eu te pago. No mês que vem eu te pago esse atrasado. Te pago. Se passar 3 anos sem pagamento desse aluguel atrasado, aí que os outros estejam quitados. O locador não poderá mais cobrar, certo? A mesma coisa se for um prédio destinado a cultivo agrícola, rurícola, que é o prédio rústico que nós estamos falando, tá? Um arrendamento, por exemplo, alguém arrendou um prédio rústico, uma área rústica, plantação, para desenvolvimento agrícola, tá? E não pagou arrendamento de 1 mês, de 2 meses, atrasou 3 meses aí continuou pagando as demais, mas ficou esses 3 atrasados. Cuidado, locador, você tem apenas 3 anos para entrar com a ação e cobrar esses valores, senão prescreve, você não pode mais cobrar. A mesma coisa se encerrou o contrato, quer seja de locação, de arrendamento no prédio rústico, não importa, tá? Encerrou o contrato e ficou pendente aí 3, 4 parcelas, uma parcela. Se você não entrar dentro do prazo de 3 anos para cobrar esta prestação vencida, prescreve também o teu direito, tá? 2, a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Praticamente a mesma coisa, tá? Se alguém tem uma renda temporária, tem uma renda vitalícia, quer seja através de uma doação, quer seja através de uma constituição de renda, um contrato de constituição de renda, né, que vocês vão estudar isso em Direito Civil 3 também. Contrato de constituição de renda é quando a pessoa dá algum bem imóvel para que outra pessoa ali tenha uma renda durante toda a sua vida, tá
certo? Devendo pagar uma parte dessa renda ao instituidor. Vamos estudar isso lá em contrato. Se esse instituidor não recebeu a prestação vencida dessas rendas, tem o prazo de 3 anos aí para entrar com ação, sob pena também de perder o direito de cobrar essas rendas não pagas dentro desse período. Bem? 3. A pretensão para ver juros, dividendos ou qualquer prestação acessória pagados em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. Isso aqui é quando você tem uma prestação e essa prestação corre em juro pelo atraso no pagamento. Esse juro você tem 3 anos também para cobrar eles, né? Se ele vem de uma prestação acessória, ou seja, se ele vem de uma prestação principal, ela é uma prestação acessória, tá? E a capitalização não é superior a um ano, você tem aí 3 anos para entrar com ação para cobrar esse juro, sob pena também de prescrição. 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Esse enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, é quando a parte cobra algo que não devia e uma outra parte paga aquilo que não devia. Se você paga algo para alguém que não tinha direito, aquela pessoa está enriquecendo sem causa, está enriquecendo ilicitamente, certo? E isso daí gera também um direito de repetição do indébito. Daquilo que você paga indevidamente, você tem direito a receber em dobro. Mas qual é o prazo para você entrar com essa ação? Repetição de débito, repetição de enriquecimento sem causa? 3 anos também, certo? Observe que a maioria das situações o prazo vai ser 3 anos. É o que mais tem situações jurídicas aí, é o prazo de 3 anos. A pretensão de reparação civil. O que é reparação civil? Reparação civil é o dano patrimonial, o dano moral, a responsabilidade civil, aquilo que insere sobre a responsabilidade civil, lucro cessante, perdas e danos, tal, dano moral estricto sensu. Então, se alguém causou um dano moral a você, qual o prazo que você tem para entrar com a ação? 3 anos, tá? O dano patrimonial, alguém colidiu no seu veículo, causou um dano material. Você tem qual o prazo para entrar com essa ação? 3 anos. Não entrando, tá? Extinga aí o direito, você não pode mais cobrar posteriormente, certo? 6. A pretensão da restituição dos lucros e dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Isso aqui é no caso, geralmente, de sociedades, tá? Tem lucros e dividendos ali e um sócio enganou o outro, recebeu de má-fé. Então, a partir da data que foi deliberada essa distribuição dessa repartição, começa a correr o prazo de 3 anos para que aquele sócio, né, descubra essa má-fé e entre com a ação também. 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contados o prazo. Então, olha só, aqui é para o caso também de sociedade, de empresas, tá? Para os fundadores de uma instituição, por exemplo, um fundador de uma instituição de caridade, filantrópica, sabe-se lá, não importa o quê. Da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. No caso, é por sociedade anônima, tá? A partir da publicação dos atos constitutivos dessa sociedade, né, dos fundadores dessa sociedade anônima, tem-se aí 3 anos para entrar com ação para requerer, né, alguma pretensão por violação à lei ou estatuto, certo? Aí o código fala lei ou estatuto, porque a sociedade anônima, né, tem uma lei que regulamenta também, ou o próprio estatuto dessa sociedade anônima. Depois, a linha B, para os administradores ou fiscais, da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou Assembleia Geral que dela tomar conhecimento. Geralmente, numa sociedade, tem-se os prazos para apresentação dos balancetes, né, dos balanços do exercício anterior, para se ver ali a divisão de lucros, de dividendos, tá? Então, digamos que algum dos sócios, né, ou os administradores, ou o fiscal, tá, apresentou ao sócio um balanço fraudulento, tá certo? Qual o prazo que esses sócios têm para entrar contra os administradores ou os fiscais? 3 anos. A partir de quando? A partir dessa reunião ou da apresentação desse balanço aos mesmos. Okay? A linha C, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Liquidantes é quando vai se encerrar a sociedade, tá? Vai se liquidar a sociedade. Então, posterior à violação, tem um prazo de 3 anos também. Inciso 8. A pretensão para haver pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvado as condições dispostas em lei especial. O que é isso daqui? Primeiro, o que é título de crédito? É qualquer título, pessoal, que lhe dá direito a um crédito. É uma cártula, né, que tem ali nele inserido um crédito, que representa um crédito, que seja uma cártula que seja permitido por lei, tá certo? Você tem aí o prazo de 3 anos para executar esse título de crédito. Essa é a regra geral, o prazo prescricional geral. Pode ter prazos menores? Pode. O próprio
o próprio inciso aqui, né, o 8 já diz que é salvado as disposições de leis especiais. Por exemplo, o cheque, ele vai prescrever com 6 meses, tá? Tem que aguardar 3 anos. Já a letra de câmbio, a nota promissória, prescreve com 3 anos, tá? Então, tem prazos prescricionais diversos que as próprias leis específicas, ela já determina. Por exemplo, a lei do cheque diz um prazo. A lei de nota promissória diz outro prazo, né? Ou seja, então, se não tiver um prazo, segue-se o Código Civil, que é 3 anos. Mas se tiver um prazo numa lei especial, aí vai se seguir o prazo da lei especial. Título de crédito, como falei para vocês, é qualquer título desse, uma debênture, uma letra de câmbio, um cheque, uma nota promissória, um contrato, tudo é título de crédito, tá certo? E aí tem esses prazos prescricionais de acordo com a lei. Se não tem, segue-se o prazo geral do Código Civil, que é 3 anos. 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Caso de PVA, né? Seguro de responsabilidade civil obrigatório, pode ser o IPVA ou pode ser um outro seguro que você tenha feito, né? Em relação a indenizar um terceiro que seja prejudicado. Tem um prazo de 3 anos também, certo? Que é mais comum no IPVA, que é o seguro obrigatório que todo mundo conhece, tá? Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Isso aqui é no caso de tutela, curatela, tá? Em relação ao tutor e ao curador. Vocês vão aprender quando estudarem tutela e curatela, lá em Direito de Família, que ela tem um prazo de prestação de conta. O tutor ele tem que prestar conta com o curatelado ou com o Ministério Público, se for o caso do seu exercício da sua tutela. E tem um prazo, depois que presta conta, para se requerer alguma coisa? Tem. Tá? Prazo de 3 anos, ou melhor, prazo de 4 anos. Certo? Depois, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tá certo? Se eu tenho uma dívida líquida, por exemplo, num contrato, que é um instrumento particular, eu tenho lá uma dívida líquida nesse contrato. Qual o prazo que eu tenho para executá-la? 5 anos. 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços e da cessação dos respectivos contratos ou mandatos. Profissionais liberais, você já sabe, advogado, médico e tal, todos os profissionais liberais. Prestou algum serviço, cliente não pagou, você tem lá o prazo aí de 5 anos para entrar com ação. Tá certo? Vocês vão observar que às vezes confunde, pessoal, esses prazos. Por exemplo, se eu tenho um contrato de prestação de honorários, eu tenho um contrato, não é um instrumento particular, tá, professor, 5 anos, eu vou exercer esse prazo pelo inciso 1 ou pelo inciso 2. Não importa, o prazo é o mesmo. Tá? Tanto faz pelo inciso 1. Se eu vou executar um título de crédito, ou melhor, se eu vou executar um contrato de honorários, tá aí um instrumento particular, que é uma cobrança de dívida líquida, tá aí, previsto instrumento particular, inciso 1. Mas se eu quero cobrar meus honorários pelo inciso 2, também não faz diferença, porque o prazo é de 5 anos também. Certo? E o 3, a pretensão do vencedor para haver do vencido que dispendeu em juízo. Se alguém ganhou uma ação judicial, foi vitorioso numa ação judicial, qual o prazo pressional para ele cobrar os honorários ou os ônus da sucumbência ou aquela condenação judicial? 5 anos. Tem 5 anos. A partir de 5 anos, ocorre a prescrição e ele não pode mais cobrar. Tem? Então, se você adiantou as custas processuais e no final do processo você ganhou o processo, o perdedor tem que te pagar essas custas. Você tem 5 anos para cobrar dele essas custas processuais, tá? Então, como eu falei para vocês, esses são os prazos aí, né, da prescrição, tá certo? Em relação à decadência, eu falei para vocês que o código ele não traz minúcias como ele trouxe em relação à prescrição, tá certo? Vocês vão ver que no artigo 207 ao 211 apenas ele fala de decadência aí, tá? E quando ele fala de decadência lá no 207, ele diz assim, que salvo exposição em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, porque é diferente, é direito potestativo, então eu não vou aplicar aquelas normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, eu não aplico a decadência por ser um direito potestativo. E aí ele vem só me dizendo que aplique-se a decadência os expostos no artigo 195, 198, inciso 1, ou seja, fazendo referência à prescrição naquilo que não se conflita. Tá? Então, não tem essas minúcias que nós tivemos aí na prescrição. O interessante é que a prescrição, normalmente, o juiz não reconhece de ofício, mas na decadência, o artigo 209, né, diz que é nula a renúncia à decadência, e no 210 diz que o juiz deve, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Tá?
Observe que a decadência ela pode ser legal ou convencional. E aqui no artigo 210 só diz que o juiz pode reconhecer a decadência legal. A convencional, não, tá? Por quê? Porque os 211 já vem explicando. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita poderá alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação, ou seja, ele não pode fazer pela parte a alegação da decadência convencional, só a decadência legal, certo? Dúvidas até aí? Não? Vou escrever aqui para vocês. Se não temos dúvidas, né? Nós já vimos aí os prazos. Estamos aqui 1 hora e 20 minutos de aula. Eu vou ter que encerrar, tá certo? Por conta do prazo, nosso limite é 1 hora de aula. Já estou com 1 hora e 20 minutos. A gente continua, então, na próxima aula. Pode ser assim? Aí nós só vamos ver na próxima aula essa possibilidade de alteração dos prazos da prescrição, certo? E eu creio que nós já encerramos a parte de prescrição e decadência na próxima aula. E aí, na outra aula, nós já vamos ver teoria geral da prova e encerramos a disciplina. Quero ver se até o dia 15 de junho nós já temos encerrado toda a disciplina, colocamos todo o conteúdo para vocês, tá bom? Então, pessoal, beijo no coração, tchau para vocês, até a próxima. Tá? Deixa eu ver se eu sei como é que como é que para essa gravação. Interromper a gravação. Tchau para vocês, um abraço.